presidente eleito, Jair Bolsonaro, pude perceber o seu entusiasmo, não só quando conversou comigo, quando agora, quando fez declarações que buscam exatamente a unidade do país, buscam a pacificação do país, buscam a harmonia do país. É algo que todos desejam e seguramente eu posso dizer, mais uma vez, testemunhando as palavras do presidente eleito, que ele buscará precisamente isso. Os presidentes dos outros dois poderes, judiciário e legislativo, também se pronunciaram. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, disse que o primeiro ato do novo presidente deve ser o de jurar a Constituição e pediu respeito à democracia. Uma vez eleito, o presidente da República e o vice-presidente da República passam a ser os representantes da nação, e não apenas dos seus eleitores. Passam a ser presidente de todos. É preciso respeitar aqueles que não lograram êxito em se eleger e também a oposição política que se formará. É momento de união, é momento de serenidade e de combate a qualquer tipo de radicalismo, em qualquer posição, seja na situação, seja na oposição que ora a nação brasileira decidiu pela maioria dos votos. Sem radicalismo, nem na situação, nem na oposição. É momento de união, de serenidade e de combate a qualquer forma de intolerância. O presidente do Congresso Nacional, senador Eunício Oliveira, divulgou uma nota. Ele disse que a eleição é o ápice da democracia. Parabenizou o presidente eleito, desejando a ele um mandato consoante com as expectativas do povo e com a Constituição brasileira. E a busca de uma reconciliação nacional com base no respeito às diferenças e aos direitos fundamentais da população. Algumas entidades também se manifestaram. A Ordem dos Advogados do Brasil foi uma delas. Em nota, a OAB parabenizou o presidente eleito e desejou que o mandato dele seja bem-sucedido e em prol de todos os brasileiros. Afirmou ainda que o respeito à vontade do eleitor é pressuposto do Estado Democrático de Direito, que governo e oposição devem cumprir suas funções dentro dos limites da lei e zelando pelo respeito às instituições e à Constituição, e que o debate eleitoral deve ser encerrado para dar lugar à discussão sobre o Brasil. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Rosa Weber, e o presidente do Supremo, Dias Toffoli, também telefonaram para o presidente eleito Jair Bolsonaro para parabenizá-lo pela vitória. Segundo a assessoria do Supremo Tribunal Federal, foi um telefonema rápido e Bolsonaro disse aos dois que em breve pretende visitá-los em Brasília. Bom, eu vou pedir aqui a Renata Lopretti que volte a trazer para a gente aqueles dados interessantes de leitura dos números da eleição de hoje. Ela já separou 3 dados aí para a gente. 3 dados interessantes. Quando a nossa apuração começou, e logo saiu o resultado do Distrito Federal, por uma larga margem, a vitória de Ibanez, a gente imaginou que ele pudesse ser o maior vitorioso percentualmente deste segundo turno nos estados. No final, acabou sendo Romeu Zema, do Novo, eleito com 71,80% dos votos válidos, é o governador eleito com o maior percentual neste segundo turno. Lembrando que no primeiro tivemos um governador com um resultado ainda mais expressivo, foi o governador reeleito do Ceará, Camilo Santana, quase 80% dos votos. Sim. E se alguém tiver curiosidade de saber, o governador eleito com o menor percentual de votos neste segundo turno foi João Dória, do PSDB, em São Paulo, 51,75% dos votos válidos. Uma outra coisa que não deu tempo da gente comentar aqui antes, mas que é mais um indicativo daquilo que a gente falou aqui várias vezes, a renovação promovida nessa eleição, é quando a gente vai e vê ali os governadores eleitos,
A gente mostrou aqui os partidos e tal, mas tem um dado que não está no telão, eu só usei o mapa para a gente lembrar desse dado, que é o seguinte: foi a menor taxa, Bonner, de reeleição de governadores que a gente viu desde que o Instituto da Reeleição foi aprovado. De 20 governadores que tentaram a reeleição, apenas 10 se reelegeram. Nunca você teve essa taxa de 50% tão baixa. É mais um indicativo de que o eleitor procurou mudança. Como nós falamos aqui várias vezes, a qualidade dessa mudança a gente só vai ver ao longo dos mandatos. Mas procurar mudança também é um sinal de confiança na democracia. É exatamente. O movimento que o eleitor poderia fazer, ele fez. Pouco antes das 7h20 da noite, no horário de Brasília, que foi anunciada a eleição do Jair Bolsonaro. E ele acompanhava a apuração na casa dele, no Rio, cercado pela família, por colaboradores. A gente vai ver agora o momento em que Jair Bolsonaro soube da notícia. Deus é pai, né, Bolsonaro? Jair Bolsonaro. Valeu, pessoal. Obrigado aí. Valeu, gente. Brasileiros comemoraram a vitória de Bolsonaro por todo o país. No Rio de Janeiro, os eleitores passaram o dia inteiro na porta da casa dele. A festa começou cedo em frente ao condomínio onde Jair Bolsonaro mora, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Os eleitores votavam e iam para lá, a maioria de verde e amarelo e com bandeiras do Brasil. Teve cornetaço, buzinaço, aquecimento no asfalto e até churrasco. A segurança estava reforçada. O condomínio de Bolsonaro ficou cercado por agentes federais, policiais civis e militares. Ainda faltava 1 hora para o fim da votação, quando um grupo fechou uma das pistas da avenida. E não parava de chegar gente. No início da noite, uma multidão esperava os primeiros números da apuração. Olha, são 6h45 agora. O primeiro boletim do Tribunal Superior Eleitoral da apuração das eleições presidenciais ainda nem foi divulgado. E olha só como é que está ali a praia da Barra da Tijuca, na avenida bem em frente ao condomínio onde mora Jair Bolsonaro. O clima é de festa, com fogos de artifício, as pessoas esperando ansiosamente e já festejando o resultado que ainda nem saiu. Agora ali embaixo, na casa de Jair Bolsonaro, o clima é de expectativa para esse primeiro boletim do TSE. A festa explodiu quando saiu a primeira parcial. Com quase 90% das urnas apuradas, Bolsonaro já tinha 10 milhões de votos à frente de Fernando Haddad. Fogos iluminaram o céu por toda parte. E teve comemoração por todo o Brasil. Em São Paulo, Brasília. Às 7h21, o Tribunal Superior Eleitoral confirmou o resultado. Jair Bolsonaro eleito presidente do Brasil. Em Curitiba, eleito Bolsonaro em frente à Justiça. E no calçadão, no centro da cidade. Alegre, a minutos. Uniram na principal avenida de Florianópolis. No Recife, os eleitores se de Boa Viagem. E em Fortaleza, em frente ao comitê da campanha. Salvador. E na hora. A praia de Tambaú foi o ponto de encontro em João Pessoa. Na região norte, festa no centro de Palmas e uma carreata de motociclistas. Em
Goiânia, os eleitores se reuniram no Parque Vaca Brava, um dos cartões postais da cidade. Também teve carreata no centro de Cuiabá e de Campo Grande. Motoristas também comemoraram numa das principais avenidas de Belo Horizonte. Em Vitória, os eleitores festejaram com show de rock na Praça do Papa. Várias cidades do interior de São Paulo fizeram festa. Araçatuba, São José do Rio Preto e Eldorado, onde Bolsonaro foi criado. Além da alegria, os eleitores de Jair Bolsonaro também trouxeram para as ruas esta noite a esperança de que ele cuide bem do país. Eu não aguento mais ver corrupção, eu não aguento mais ver desemprego, então assim, eu quero uma mudança. Violência e economia são os principais problemas do país hoje. Mas o principal mesmo é violência. Você sai e não sabe se vai voltar. O mais importante é dar também paz e agora unir o povo num povo só. Aqui ficamos muito divididos e temos que unir de novo o brasileiro, uma só nação. Precisava que tudo mudasse nesse país e a esperança é que mude com ele, né? Vamos torcer. Então, às 11h24 da noite, horário de Brasília. Renata Lopretti, boa noite. Boa noite. Muito obrigado pela parceria. Eu te agradeço demais pela parceria. E a gente agradece ao seu prestígio, à sua audiência, porque termina aqui o trabalho da Central da Eleição, nesse domingo histórico em que Jair Bolsonaro se tornou presidente da República, e a gente devolve para o fantástico Poliana Tadeu. Boa noite para vocês. Boa noite, Poliana. Boa noite, Tadeu. Valeu. Renata, Bonner, nós agradecemos daqui. Foi ótimo acompanhar a Central das Eleições com um brilhante trabalho de vocês. Valeu. A edição especial do Fantástico está terminando neste domingo em que os eleitores escolheram de forma democrática Jair Bolsonaro como o presidente que vai liderar o país pelos próximos 4 anos. Que ele seja bem-sucedido diante da imensa responsabilidade de governar para mais de 200 milhões de brasileiros nessa nação ainda tão desigual. A gente se despede com as imagens da Festa da Vitória. Uma boa semana para vocês e até o próximo Show da Vida. Beijo grande, até domingo que vem. Tchau. Obrigado, pessoal.